Para quem não me conhece, eu sou o Cadão. E eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística e sou bacharel em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu, há uns anos atrás, eu acabei me negligenciando um pouco comigo mesmo e frente às situações de estresse, de pressão e uma opção de coisas, eu acabei, e também por eu ter parado de fumar, eu acabei pegando e engordando um bocadinho. Eu cheguei a pesar 104,6 quilos e desde que eu estava por volta de uns 100 e poucos quilos eu vim sempre buscando maneiras de emagrecer. Só que ao longo de alguns anos eu não conseguia realmente lograr um emagrecimento real. Às vezes assim, eu durante a semana ou num dia eu consegui emagrecer 1, 2 quilos. Quando a gente está com um peso bem avantajado, é fácil você emagrecer 1, 2 quilos de um dia para o outro, porque a gente fica muito inchado, tem um grau de toxicidade muito grande, então às vezes a gente perde um bocado de líquido por causa de alguma coisa e tal, e aí tem essa mudança grande de peso, o que não é realmente um emagrecimento real, é simplesmente uma redução de peso, mas enfim, isso a gente vai aprendendo com o tempo. E só que acontece, às vezes eu pegava e conseguia fazer uma dieta louca aí da sopa, tinha uma dieta que a gente vira e mexe fazia, que foi apresentada pra gente como sendo uma dieta do Hospital do Coração, ou do INCA, sei lá, uma parada lá, uma sopa doida lá, que você bota uma porção de troço dentro, uma coisa horrorosa, aí tem um procedimento de você comer em cada dia um determinado tipo de fruta, ou um dia só leite, ou queijo, ou carne e tal, e a sopa sempre à base, você pode comer sopa à vontade. E você tem que fazer essa dieta por no máximo, acho que 7 dias, uma parada dessa, Você pode esticar um pouquinho mais ou fazer um pouquinho mais curto e tal. Só que essa dieta, ela realmente emagrecia rápido, Você pegava e em uma semana emagrecia 5, 6, 7, quiçá 10 quilos. Só que você passava ali uma semana segurando, fazendo aquela parada, chegava no final de semana, chutava o pau na barraca. E aí era churrasco, era bebida, era uma opção de coisa, e depois na segunda-feira seguinte tinha praticamente reengordado quase tudo aquilo que tinha emagrecido durante a semana passada anterior. E isso é muito comum em todo mundo que está com peso, com sobrepeso e que não resolveu as questões de mindset interno, que foi o que eu depois consegui vir a aprender, que é o que realmente fundamenta a transformação, sendo o maior aliado junto realmente de uma dieta realmente saudável e de uma rotina saudável de exercícios físicos. Tanto que eu pego e eu falo que para realmente se conseguir emagrecer é um tripé, são 3 pilares, certo? É o mindset, a alimentação e atividades físicas. Só que isso é um aprendizado e isso daí são coisas que dá pra gente ir falando muito e eu estou buscando estar aqui justamente compartilhando um pouquinho de cada vez. E eu gostaria hoje de estar compartilhando com você, aqui nesse vídeo, uma ferramenta que eu aprendi com um grande terapeuta argentino há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, eu participei de um encontro em que tinham vários terapeutas e tal, e enfim, tinha esse cara que era fantástico, eu até tentei procurar ele recentemente na internet, eu não localizei, eu não sei, sinceramente ele na época já tinha alguma idade, eu não sei se ele continua vivo, eu não sei do paradeiro dele, e enfim, eu vou depois continuar procurando para ver se eu consigo descobrir ele. Mas enfim, numa conversa que eu estava tendo com ele, ele desenvolvia um trabalho fantástico com recuperação de dependentes químicos. Ele trabalhava com hipnose, ele trabalhava com programação neurolinguística, ele trabalhava com um conjunto amplo de ferramentas e uma vez a gente conversando, ele pegou e compartilhou uma estratégia para você pegar e tratar comportamentos compulsivos. Aí eu te pergunto, o que você acha de se você conseguisse ter uma estratégia, ter uma ferramenta que você conseguisse no mínimo, amenizar, quiçá resolver a sua compulsão por comida. Porque muito, como a gente já tratou em vídeos anteriores, muito do problema de ganho de peso, às vezes está associado, como eu falei há pouco, em uma certa compulsão em se comer. Tem várias maneiras, tem várias abordagens, você pode tratar isso através de várias perspectivas. Uma compulsão de se comer. Tem gente que tem compulsão
por doce, tem gente que tem compulsão por chocolate, tem gente que tem compulsão por pães, né? A compulsão é aquele desejo infreável, né? Isso é uma compulsão, né? E ela vai ter vários graus também, e pode ter vários tipos. Só que se a gente, para a gente conseguir realmente estar desenvolvendo, né, uma alimentação mais saudável, dos itens que é importante a gente fazer é o quê? A gente comer a quantidade, para a gente poder emagrecer, a gente tem que comer uma quantidade suficiente para o nosso corpo, sem exagero, né? Isso é um dos itens, né? O que a gente come também é extremamente importante. Agora, um dos itens é o quê? É comer sem exagero, é comer o suficiente. E muitas das vezes também é deixar de consumir, deixar de comer determinadas coisas. E eu estou pensando já nessa técnica já tem bastante tempo, né, que eu estou querendo pegar e fazer essa postagem aqui. Porque eu pensei muito a respeito dela, porque eu daqui a um tempo eu vou estar realmente lançando, eu estou desenvolvendo um curso, um trabalho profissional para ajudar as pessoas que depois vão querer um pouquinho mais, querer se aprofundar mais, querer se especializar mais a esse respeito, né? Só que eu estou aqui disponibilizando um material que seja importante para você e que depois, muitos desses conteúdos eu vou estar desenvolvendo mais a fundo no curso, só que eu quero que você, mesmo que não vá vir a participar do curso, do trabalho que eu vou estar desenvolvendo, você possa estar de qualquer maneira se beneficiando desse conhecimento que eu tenho para compartilhar contigo, que é fundamentado não só, mas também na minha própria experiência, né? Existe inclusive uma história que eu busco seguir, né, que uma vez a Judinha era terapeuta nessa época, e era um terapeuta muito renomado na cidade dele, e uma mãe levou o filho lá, porque o filho comia 2 quilos de açúcar por dia. E a mãe virou para Najudin, que era o grande, né, terapeuta do lugar, e ele falou, pois não, qual o problema? E a mãe do menino falou, bom, é que acontece que o meu filho come 2 quilos de açúcar por dia, isso não é possível, ele já está ficando com a boca cheia de cárie, e eu gostaria que você me ajudasse a resolver isso. Ele falou, muito bem, tudo bem, tá. Mas o que você gostaria que eu fizesse? Né? Aí ela falou, não, eu queria que você mandasse ele parar de vez de consumir açúcar. A Judinha falou, bom, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma nova consulta para daqui a um mês. Você, por favor, volte daqui a um mês. Ah, mas como? Você não pode falar agora? Ela falou, não, infelizmente, eu preciso me preparar, eu preciso conhecer um pouco mais a fundo esse problema. Então, vamos agendar aqui, marcaram para um mês depois, né, e o tempo se passou e tal, a moça ficou meio indignada, mas enfim, saiu. Como ele era de muita importância, de muito renome, ela realmente marcou a outra consulta e voltou um mês depois. E um mês depois, quando ela chega com a criança lá, né, comedor de açúcar, 2 quilos de açúcar por dia, imagina, e ela fala, e então, como é que vai ser? Vai mandar esse menino parar de comer açúcar? Ele falou, garoto, eu falo que você, a partir de hoje, vai cortar o seu açúcar pela metade. Você só vai passar a comer 1 quilo de açúcar. Ué, mas você não podia ter mandado ele fazer isso da última vez? Disse a mãe indignada, né? Ele falou, não, mas aqui da última vez eu continuava comendo a quantidade que eu como de açúcar. Nesse mês eu consegui perceber que eu consigo comer metade dele. Então eu estou mandando ele comer metade da quantidade que ele come. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, né, que existe uma ética profissional que eu particularmente sigo, que é o quê? Eu ensino o que eu faço, né? Os profissionais da área de terapia, né, muitos deles que lidavam comigo na época em que eu me formei, que eu comecei a trabalhar com terapia, né, eu cheguei a dar vários cursos de programação neurolinguística, atuei como terapeuta, né, com a parte de hipnose, com a parte de PNL, com algumas outras terapias holísticas, como o método Solares, né? E eu decidi parar na época porque eu tinha muitas ferramentas, eu tinha muitas técnicas, muitos ensinamentos, e eu sentia que eu não aplicava aquilo tudo na minha vida cotidiana, na minha problemática. E eu decidi, na época, que eu só iria voltar algum dia a desenvolver algum tipo de trabalho nesse sentido, se eu realmente estivesse plenamente congruente entre aquilo que eu falo e o que eu faço. Né? Para mim isso é extremamente importante. E na época, né, os profissionais com que eu lidei e com quem eu conversei isso, falaram, não, mas que é isso, não é assim, né? Você não é
não é para fazer assim, você está lá para ajudar a pessoa com aquilo que você sabe, não com aquilo que você faz e tal. Eu falei, não, desculpa, mas para mim é extremamente importante uma congruência entre o que eu falo para a pessoa fazer, o que eu falo para você fazer e o que eu faço. Para mim é importante ter essa congruência entre o que eu penso, o que eu sei e o que eu faço. Né? E, inclusive, eu costumo sempre, eu tenho o hábito de rezar, e eu sempre rezei ao longo da minha vida pedindo a Deus para que eu seja congruente entre o que eu sei e o que eu faço. Para eu ser congruente em aplicar cada vez mais e melhor aquilo que eu sei. Porque um conhecimento sem a prática, ele é loucura, ele é vanidade, ele é uma coisa vazia, ele não serve para nada, no meu entendimento. Inclusive foi o motivo de eu não ter querido seguir a carreira acadêmica dentro da filosofia, que eu tinha as portas todas abertas com a minha ilustre orientadora Helena Moraes Garcia, uma pessoa extraordinária que queria que eu seguisse a linha de bioética, em que eu me declinei para me dedicar a um estudo mais prático, a uma filosofia mais prática, a uma aplicação daquilo que se sabe. Né? Então isso tudo eu estou falando por quê? Porque eu estou já pensando nessa técnica de estar aqui compartilhando com vocês já tem algumas semanas. E eu estava muito relutante em estar oferecendo e disponibilizando isso para você, porque ela é realmente uma técnica, ela é uma estrutura, ela é uma estratégia de ação que pode ser aplicada de várias maneiras. Eu vou estar te ensinando aqui a estrutura mais básica para que você já consiga fazer ela. E nesse final de semana eu decidi aplicar essa técnica em mim. Por quê? Porque eu decidi aplicar ela em mim. Porque eu não sei se você está me acompanhando já há algum tempo. Se você estiver acompanhando há algum tempo, você vai saber já que eu particularmente, quando eu fiz as mudanças todas que eu fiz para poder estar gerando esse emagrecimento, de eu ter saído dos 104,6 e ter chegado aos 80 quilos, 79, eu cortei várias coisas, porque você tem que cortar algumas coisas em termos de alimentação. E uma das coisas logo, que foi uma das primeiras que eu cortei, foi tudo relacionado a trigo e a glúten. Né? E a fase em que eu emagreci mais foi a fase em que eu realmente fiquei 100% fiel a isso. Só que, não sei se você vai recordar, em outras postagens eu falei que quando eu comecei a trabalhar meu mindset para emagrecer, eu botei, tava com 104, né, quase 105 quilos. Comecei a trabalhar meu mindset para eu chegar aos 80 quilos. 80 e pouquinho, ficar por ali. Porque eu, na minha cabeça, na minha alucinação de uma pessoa com um bom sobrepeso, eu achava que o peso que era indicado como o peso ideal do IMC, sei lá quanto, que eu tenho que ter um peso de 75,5 kg, né, 75, entre 74 e 75,5, que é o meu peso ideal, né, do índice de massa corpórea, eu achava que aquilo ia estar pele e osso. Então eu falei, não, aquilo é muito magro. Eu vou ficar, vamos trabalhar para chegar aos 80. E fui trabalhando isso. E junto disso, com o tempo, eu comecei a me conectar com conhecimentos e informações, que é o que eu tenho compartilhado com você, tudo isso, que a aplicação disso conseguiu ir me gerando essa redução de peso e me manter nesse peso, que é o mais importante. Tá? Então, na época lá que eu alucinei qual era o peso que eu queria chegar, né, e eu decidi criar isso, eu botei chegar aos 80. Né? Só que aí o que acontece? Depois que eu cheguei aos 80, eu não consegui mais emagrecer. E eu já estou há 1 ano e tal, 2 anos, sei lá, com 80 quilos. E tenho ficado por ali, né? 79, 82 e tal, papapá. Né? Fico mais ou menos por ali assim. Só que como eu decidi estar compartilhando esse conteúdo com vocês, eu falei, não, então agora eu quero reduzir o meu peso até o meu peso ideal, que é os 75,5. E eu comecei então a reaplicar as coisas que eu estava aplicando, principalmente a questão de mindset, de alimentação, e a me focar mais no que tinha gerado essa mudança. Porque é muito mais fácil você fazer uma redução de peso maior do que depois a reduçãozinha menorzinha. Né? A redução de peso maior, você consegue emagrecer muito mais rápido do que depois você conseguir fazer o ajustezinho final. Mas isso às vezes pode ser só uma desculpa. O que acontece? Eu percebi que, por exemplo, na semana retrasada, eu aplicando, né, a alimentação que eu apliquei anteriormente de maneira mais estrita,
eu consegui emagrecer 2,5 kg. Só que aí, no domingo, nós fomos a uma festa. E nessa festa, eu, sinceramente, eu não consumo mais nada com trigo. Isso realmente eu não consumo. Nem frituras em óleos que não sejam óleo de coco. Não consumo nada disso, né? Depois a gente... Você já assistiu algumas outras postagens minhas anteriores, você já tem alguma noção disso. E se não, de qualquer maneira, a gente vai evitar voltando a falar sobre isso, mas isso é um assunto para outra história. Só que tem uma coisa que eu realmente gosto muito, eu sempre gostei, que é a cerveja. É a única coisa com glúten que eu me permito, eventualmente, pegar e realmente me esbaldar. E eu, nessa festa lá, com os amigos, com a família e tal, aquele negócio todo, papapá, tomei um monte de cerveja. E na segunda-feira, depois de eu ter feito o jejum intermitente de 16 horas, e depois de eu ter feito uma corrida intervalada de alta intensidade, depois disso tudo, eu fui me pesar e os 2,5 kg que tinham ido embora na semana anterior estavam de volta, né? Estavam todo inchado, né? Com isso tudo dentro, com álcool, com algumas toxinas, enfim, com essa parada toda. Então, aí tem duas coisas, né, que eu estou falando disso para chegar no que eu fiz sobre a aplicação dessa técnica que eu estou aqui compartilhando com você. Aí, ao longo da semana, eu falei, pô, cara, essa parada da cerveja, vou ter que dar uma segurada, mas pô, eu gosto de cerveja, eu realmente gosto. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto de cerveja, sempre gostei de cerveja. Né? Meu avô bebia cerveja, eu era criança, tomava no copo dele aquela espuminha, né, que antigamente ele dava para os netos e tal. Meu pai não bebe, é raro ele beber, mas eu vinha apreciando, né, a cerveja depois na adolescência e depois ao longo do tempo, enfim. Foi uma das coisas que eu gosto muito, mas que é altamente engordante, né, e inchante, né, ela incha bastante. Né, inclusive eu tenho um irmão que é meio fit, que é bem fit, meus dois irmãos são bem fit, e um deles sempre me falava, você só vai emagrecer quando parar de beber. Eu falava, tá maluco? Parar de beber o quê? Né, a gente sempre se reluta a largar aquilo que a gente é mais viciado, né? Mas num vício sem ser álcool, nunca fui alcoólatra, mas eu sempre gostei de cerveja. Enfim, vamos lá. Eu cheguei e falei assim, porra, eu tenho que realmente, já que eu quero chegar aos meus 75 quilos, dar uma cortada na cerveja. Mas como é que eu vou fazer? Inclusive teve uma festa agora no final de semana de novo. E eu vim fazendo a alimentação direitinho, os exercícios e tal, de mindset, de exercício físico, né? E falei, pô, cara, tem a festa amanhã pra ir. Vai ter aquela cervejada, chopp e tal, como é que eu vou fazer para lidar com isso? Aí eu, porra, tem essa técnica extraordinária que eu tô aqui querendo, aqui pensando em relutando, em pegar e compartilhar com o pessoal e tal. Deixa eu aplicar isso aqui. E eu apliquei a técnica, né? Fiquei aí, levei o que? Talvez uns de 10 a 30 minutos fazendo, aplicando a estratégia com a técnica e tal. E foi pra festa. E ao ter ido à festa, né, os amigos que estavam lá, todo mundo bebendo e tal, tinha chopp, o cara botou um chopp, tinha cerveja, tinha chopp, tinha tudo, aquelas paradas todas e tal. Aquelas outras coisas todas que eu, sinceramente, não me atraem em festa, que são os salgadinhos e tal, essas paradinhas, porque eu já falei há pouco, isso não é nada pra mim. Mas a cerveja, o chopp, pô, tava gelado, bonito, aquele colarinho maneiro e tal, só que eu tinha aplicado a técnica. E para ser sincero, eu me surpreendi com a eficácia e eficiência dela. Realmente me surpreendi. Porque eu havia já aplicado ela há muito tempo atrás, eu havia lá conversado com esse grande terapeuta lá há muitos anos atrás. E, sinceramente, eu fiquei surpreso ao aplicar ela para uma coisa que eu sempre gostei muito. Só que eu percebi que não estava me levando para onde eu queria chegar. Né? E as pessoas na festa comentavam, pô, não vai beber nada? Eu falei, não, hoje não estou bebendo não. Não estou na boa. E eu fiquei realmente na boa. Né? Então é essa técnica que eu queria estar compartilhando com você aqui hoje. Né? E ela é uma técnica que eu apliquei em mim, eu já apliquei em outras pessoas. Tem várias outras pessoas que conhecem, se tiver alguém aqui assistindo que conheça, vai perceber ao longo que ela realmente funciona, que ela é muito forte.
e ela é muito simples. Muito simples. Na verdade, aquilo que é para ser realmente bom e eficaz, ele é para ser simples. Se é muito complicado, muito complexo, cara, tem alguma coisa que não está direito, tem que ser mais aprimorado. Eu tive um grande professor, há uns anos atrás, que ele indicava sempre isso para os alunos, que vocês cheguem a uma técnica simples. Tem que ser simples, muito simples. Se está complexo, ainda não está no ponto. Tem que levar ela a um grau além de simplicidade. Tá? E eu lembro então que conversando lá atrás com esse grande terapeuta, né, que tratava lá numa instituição principalmente direcionada a dependentes químicos, eu lembro que ele chegou e comentou lá na roda, tinha uma roda, né, de terapeutas conversando. Na época eu era o mais novinho, estava recém-formado ali no meio daquele pessoal cabeçudo. E eu lembro dele pegando e falando assim, não sabe, a grande jogada para você pegar e conseguir mudar um comportamento compulsivo está em você conseguir mexer na sequência do comportamento. Na sequência do comportamento. Aqui eu vou abrir um outro parênteses, né? O que acontece? Em PNL, né, como eu já falei numa outra postagem, a programação neurolinguística ela é um mapa. Existem vários outros, né? Uma perspectiva. É uma maneira de você pegar e pensar sobre as coisas, né? E uma maneira da gente pensar os nossos comportamentos é que eles são um conjunto de padrões comportamentais. Eles podem ser descritos como uma sequência ancorada, né? E uma maneira de a gente perceber a sequência ancorada que tem um comportamento compulsivo é que, em geral, ele vai tender a se apresentar da seguinte maneira. Ele vai ter algo que vai ser percebido como um estímulo, né? Por exemplo, no meu caso, poderia ser o garçom vindo com a bandeja com o chopp, né? Um belo copo de chopp, né? Daquela bonito para mim, né? Com colarinho e tal, pá, aquela espuminha bonita e tal. Né? Isso ia disparar em mim uma reação interna, né? Que poderia ser, no caso, né? Eu sentia aquela vontade de esticar o braço para pegar, né? Junto com, eu sentia a boca salivando, né? Esse movimento, e aí então beber o chopp e tal, e aí passar aquele período lá, bebendo e tal, aquele negócio todo, usufrui, curtiu, aquela maravilha. Só que depois de um determinado, em algum momento, o que vai ter? Teria, como eu estava querendo gerar, né? Estou com esse propósito de chegar aos meus 75 quilos, na hora que eu subo na balança, no dia seguinte, ou seja lá quando for, e eu perceber que o peso que eu havia conseguido eliminar está de volta e ainda um pouco mais. É eu me olhar no espelho e eu me perceber inchado. E isso chegar e me gerar um sentimento desagradável interno, de culpa, né? Eu estou falando da minha experiência. E você pode imaginar como é que seria a sua experiência acima de alguma coisa que vem, que te atrai, que desperta em você um desejo, uma vontade, e que você pega e se entrega e consome aquilo, e depois você percebe que você não deveria ter feito aquilo. Você sente com culpa, né? Existe uma estrutura simples aqui, entre você ter um estímulo, você cede ao estímulo e depois em algum momento você tem a culpa. E eu lembro dele falando, falou, cara, o grande lance está em você pegar nessa sequência. Pega essa culpa. O problema da culpa é que ela está posicionada no lugar errado. A culpa, depois de ter feito, de ter cometido o delito, né, de ter cometido o ato, né, indesejado, ela não tem serventia. Ela não serve para nada. Né? Para que você vai sentir culpa depois de ter feito, de ter cometido o crime? Não serve. Você não consegue mudar o que aconteceu com o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele é enfraquecedor, ele vai chegar e vai te fazer sentir mal, vai te fazer sentir ruim, você vai ficar para baixo, você vai ficar deprimido, você vai ficar triste, você vai desgostar de você mesmo, você vai se sentir infeliz, vai se sentir uma porcaria, vai se sentir um nada, uma droga.
E é todo um conjunto de emoções e de sentimentos e de interações com você mesmo que te enfraquecem e que aumentam uma sensação que você vai precisar de alguma coisa para suprir de novo e você vai tender a repetir o ciclo de novo. Para você, com essa culpa no final desse pequeno ciclo, você vai tender a cometer de novo, lá atrás, e comer alguma coisa, ou beber alguma coisa, ou para quem se droga, se drogar, ou fumar mais um cigarro, ou alguma coisa do gênero. E aí você vai consumir, no caso a droga, né? E aí vai ter o prazer que ela vai te dar, e depois você vai de novo sentir a culpa. E aí vai ter o ciclo de novo, então isso gera uma sequência ancorada, né? E uma síndrome de um rato correndo atrás do próprio rabo, do cachorro correndo atrás do próprio rabo, do gato correndo atrás do próprio rabo. Não é? A culpa, depois de ter cometido o erro, não serve. Aí qual é a grande sacada que o cara teve? Você pega essa culpa e muda ela de posição. Ao invés dela estar depois do ato tendo sido realizado, você posiciona ela logo no início da sequência. No início da sequência. Você coloca ela antes de você agir, antes de você transgredir aquilo que você sabe que vai te fazer mal. Então, na hora que vem o garçom, no meu caso, tá? Porque eu trabalhei o exercício para ir para a festa, né? Na hora que vinha o garçom com a bandeja, com aquele copo, por mais que aquilo me despertasse a vontade de ali naquele ponto, eu já posiciono aquela culpa que eu iria sentir na segunda-feira quando eu subisse na balança. Eu não preciso alucinar muito isso, era só eu me lembrar da vez anterior, da semana anterior, em que eu havia ido para a festa, que eu tomei as chopes, que eu tomei a cerveja, aquele negócio todo, e depois quando eu subi na balança, pronto, eu simplesmente peguei aquela sensação dali e botei ela na frente aqui. Então vem o estímulo, já bota a culpa logo. Vem o estímulo, já tem a culpa direta. Vem o estímulo, tem a culpa ali. Então a culpa ali, a culpa de dar sequência, ela quebra o padrão, ela quebra a sequência ancorada e possibilita o quê? Que você abra novas possibilidades de ação e interação e solução das questões que você tiver que solucionar. Agora, para você poder gerar isso com eficiência, você tem que usar um outro modelo da programação neurolinguística, que é um modelo fantástico, que é o quê? É você ter claro 2 pontos. É muito importante você ter sempre claro 2 pontos para você poder estar gerando um processo de mudança. Quais são esses 2 pontos? Os 2 pontos são estado atual e estado desejado. Aonde você está e aonde você quer chegar. Porque para mim, essa estratégia só conseguiu ser realmente validada interiormente porque tinha claro para mim no meu sistema, tá, aonde eu estava e aonde eu estou indo, para onde eu estou indo, aonde eu estou e para onde eu estou indo. Esses 2 pontos são extremamente importantes para a gente poder estar realizando qualquer processo de mudança. Então, para essa técnica toda poder ser realmente assimilada e integrada pelo nosso sistema, a gente tem que ter claro aonde a gente está e para onde a gente vai. Aonde eu estou, qual é o peso atual que eu estou, quais são as roupas que me cabem e aonde eu quero chegar, qual é o tipo de roupa que eu quero vestir, qual é o tipo de movimento físico que eu quero fazer. Isso tem que estar claro. Tem que ter uma ideia clara, muito clara sobre isso. Eu já fiz outras postagens anteriores a esse respeito e vamos continuar falando várias vezes a esse respeito depois. Só que presta atenção, isso é extremamente importante para poder utilizar essa técnica. Para você poder usar essa técnica, você tem que ter muito claro qual o propósito
tá? Porque outro fundamento que a gente tem em programação neurolinguística é que nenhum comportamento é útil em todos os contextos, mas todo comportamento é útil em algum contexto. E outra pressuposição que se trabalha é que todo comportamento existe para cumprir com uma intenção positiva. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente come um doce, né, só que depois isso, que vai ter um prazer nesse consumo desse doce, e depois vai ter a culpa, tá? Onde a utilização dessa estratégia pode ser extremamente eficiente, é importante perceber que simplesmente não se come simplesmente esse doce porque se é guloso, né? Guloso é um atributo que superficial, tem algo por trás. Esse algo por trás é a intenção positiva dessa ação. O que está por trás de se consumir aquele doce? Qual é a intenção positiva dessa ação? Para se conseguir fazer uma mudança duradoura, a intenção positiva tem que ser preservada. Se você não preservar a intenção positiva de um comportamento, de um aprendizado indesejado, de um comportamento que você quer mudar, né? Que em hipnose é chamado de um aprendizado indesejado, né? Porque chega um momento que você fala, pô, cara, essa ação não está legal, então ele deixa de ser desejado, né? No momento que você tem consciência de que ele não é um comportamento legal para você ter, que você poderia ter outro comportamento, ok? Então, para você poder fazer a mudança desse comportamento, desse aprendizado indesejado, para essa mudança ser duradoura, é imprescindível você preservar a intenção positiva. Você muda o comportamento, ou seja, a maneira através da qual o seu sistema vai estar suprindo aquela intenção positiva. Então, o que acontece? Na hora de conseguir aplicar essa estratégia que eu estou te indicando, você tem que ter claro aonde você está, para onde você vai. E perceber o que está por trás daquele comportamento compulsivo. Por que você quer comer tanto chocolate? Por que você quer cair para dentro do pote de brigadeiro? Por que você quer cair para dentro do açaí, ou da comida, ou do que for que você esteja querendo aplicar essa estratégia? Essa intenção positiva é que fundamenta esse comportamento. Então, o que acontece? Na hora que você identifica esse comportamento, essa intenção positiva que está por trás do comportamento, você simplesmente pede para sua mente fantástica, infinitamente criativa e capaz, expressão da potencialidade divina em você, a sua criatividade. A criatividade é a ação que nós temos de criar. A atividade criativa, atividade, identifica essa intenção positiva e pede a sua parte criativa, a sua expressão divina, que elabore 2 a 3 maneiras conscientes que você possa estar substituindo esse comportamento desejado e que você possa estar mantendo essa intenção positiva, e centenas ou milhares de outros comportamentos inconscientes disponíveis para que você possa estar mantendo a intenção positiva suprida. No momento que você faz isso, você consegue fazer o quê? Você integra o seu sistema para a mudança. Se você não preservar essa intenção positiva, essa mudança essa aplicação dessa estratégia, ela tende a fracassar. Por quê? Porque a intenção positiva ela é fundamental para a manutenção da sua existência. E a sua mente inconsciente sabe disso. Então, o que acontece? A integração, existem ferramentas e técnicas de fazer integração do nosso sistema. Inclusive, existem exercícios que depois eu vou estar também compartilhando, exercícios físicos para você estar
integrando os hemisférios, para você estar integrando as mentes consciente e inconsciente, e essa integração é fundamental para o processo de mudança e de saúde. Tá? Então, recapitulando, para a gente poder estar dando sequência e aplicando essa estratégia fantástica, tá, de intervenção sobre comportamento compulsivo, que esse grandiosíssimo hipnoterapeuta argentino aplicava, e nessa situação que eu relatei anteriormente, ele compartilhou com a gente ali naquela reunião, e eu estou agora compartilhando com você aqui, tá? Você pega, identifica o comportamento, você identifica a sequência ancorada, você identifica o que dispara a compulsão, o comportamento compulsivo, você percebe o comportamento compulsivo, percebe o que está acontecendo, identifica ali assim qual é a intenção positiva que esse comportamento está buscando suprir, e identifica a culpa que você sente ao se perceber tendo feito isso. Posiciona o estado atual e o estado desejado, aonde você está e aonde você quer chegar. E invoca a você mesmo. Você é senhor de si mesmo e está na hora de você assumir esse papel. Então você invoca a sua capacidade, a sua potencialidade, a sua criatividade, a sua expressão divina, a sua expressão da potencialidade da existência. Você invoca isso em você e pede para sua mente inconsciente para te disponibilizar uma ou duas maneiras de estar suprindo essa intenção positiva desse comportamento compulsivo. E centenas ou milhares de outras maneiras inconscientes de estar fazendo isso. Que é aí que você vai ter a possibilidade de poder pegar essa culpa e posicionar ela na frente logo do elemento que estiver disparando isso. Tendo feito isso, você então pega e testa mentalmente essa técnica. Você vai imaginar vindo, seja lá o que for que te dispara a compulsão, o brigadeiro, o chocolate, o sorvete, a feijoada, a cerveja, a bebida, ou o que for, tá? Você vai ver isso vindo e vai posicionar a culpa ali. E aí, ó, utilizando o recurso que a sua mente inconsciente te deu aqui para você estar mantendo essa intenção positiva, você vai se imaginar com esse comportamento que ela te indicou ali, suprindo essa intenção positiva. E aí você vai testar isso várias vezes até que você vai se sentir em harmonia com essa ação e com essa resposta. Aí você vai para o outro ponto, que é o quê? É você fazer o que se chama, né, tecnicamente, uma ponte ao futuro. O que é a ponte ao futuro? É você se imaginar numa situação específica que vai estar acontecendo, você tendo esse comportamento que você treinou aqui. Ok? E faz isso várias vezes. E faz isso várias vezes. E faz isso para várias coisas diferentes. Só que na hora que você aplica uma técnica dessas, é muito importante, mais um item, é você trabalhar sempre com uma experiência concreta. Tá? Quando você for aplicar isso, você pega uma experiência concreta e trabalha sobre uma. Depois de ter feito isso, aí você pega outra experiência, uma de cada vez. Sempre posicionando o quê? Estado atual e estado desejado. Como é que você está agora? A gente está trabalhando aqui sobre redução de peso, sobre ganho de saúde, certo? Sobre aprimoramento da sua mentalidade, do seu mindset, da sua programação mental para te facilitar conseguir reconquistar a sua saúde e reduzir o seu peso. De dicas de alimentação e nutrição. E também de atividades físicas adequadas, porque são 3 pilares para você emagrecer e ser magro. Mindset, alimentação e atividades físicas. Eu espero sinceramente que você realmente possa estar usufruindo realmente dessa técnica, dessa ferramenta que eu estou compartilhando com você. Tá? Porque a minha intenção aqui é sim que você possa estar gerando e conquistando a sua saúde e o seu emagrecimento. Por que eu estou compartilhando esse conteúdo com você? Tá? Tem 2 motivos. Um motivo é porque essa é
a profissão que eu escolhi para mim. Eu estou elaborando um trabalho, daqui a pouco eu vou estar oferecendo um curso, tá? Um trabalho direcionado para as pessoas que estiverem querendo entrar mais a fundo nisso que eu estou aqui disponibilizando. Só que, junto disso, isso é só um pedaço do que acontece. Algumas pessoas vão comprar esse curso, a maioria não vai. Eu sei disso, você sabe disso, esse não é o problema, tá? De modo algum. A questão maior de eu estar compartilhando com você isso tudo é porque o meu propósito é ser um dos agentes que está integrando um movimento de reequilíbrio do que está acontecendo, tá? Nós vivemos numa época em que existe muita informação disseminada, altamente nociva e prejudicial à saúde e à integridade emocional e psicológica das pessoas, tá? Eu tenho 3 filhos e eu quero que eles vivam num mundo melhor. E eu tenho certeza que o que eu estou aqui compartilhando com você vai ajudar a esse mundo ser melhor. Eu sou o Cadão. Até a próxima.